Roberta, eu sou licenciada e mestra em filosofia e atualmente atuo como professora de filosofia da educação básica em turmas de ensino fundamental e médio. Primeiramente, eu queria agradecer, claro, à Rede Brasileira de Mulheres Filósofas pela oportunidade em integrar essa série de vídeos e queria agradecer também à ANPOF pelo prêmio de melhor dissertação do biênio 2021-2022. Eu fiquei muito feliz com essa premiação. É muito bom você saber que tem o seu trabalho reconhecido e por isso eu queria agradecê-los. Então, a minha dissertação fala sobre esse tema aqui, feminismo e capitalismo, um rompimento necessário. Esse é o título da dissertação. Primeiro eu vou fazer um breve resumo e vou apresentando aos poucos os capítulos, do que eles tratam, quais são os principais autores e autoras que fazem parte deles, para que vocês possam entender melhor. Então, o tema central da dissertação se trata de produzir uma crítica a um movimento feminista que foi cooptado pelo modo de produção capitalista e que, portanto, produz o seu pensamento de modo autônomo. Como assim de modo autônomo? Sem levar em consideração essa crítica ao capitalismo, né, que para alguns é tão importante. Então, o que é que acontece? Por se tratar de um modo autônomo, ele não leva em consideração diversos aspectos que estruturam essas opressões, como a opressão de gênero, de raça, de classe. Então, o objetivo aqui é produzir uma crítica a essa perspectiva que não produz uma crítica tão profunda da nossa sociedade, né, que entende como essas opressões estão estruturadas, elas possuem uma causa mais profunda, que não está somente no âmbito da cultura, mas, no nosso caso, está no âmbito da produção. Todo esse âmbito de extração de mais valor, que é proposto por Marx, e aqui eu já entro no primeiro capítulo, cujo título é As Raízes da Exploração. Nesse capítulo, eu utilizo justamente o pensamento de Marx para fundamentar de onde vem essa crítica. Então, Marx produz uma imensa crítica ao modo de produção capitalista e ele faz isso a partir da sua conhecida teoria do valor. Então, para sustentar esse capítulo, eu parto da teoria do valor de Marx e de onde surge toda a exploração e como essa exploração é necessária para a manutenção do sistema. E, além disso, eu utilizo também conceitos como de liberdade e igualdade formal. Por que formal? Porque são conceitos que, em tese, existem na nossa sociedade, né, na nossa vida, porém, na prática, eles não se efetivam. Né? Não há uma liberdade ou uma igualdade real no modo de produção capitalista. Né? Há somente aquela que, de alguma forma, pode sustentar o modo de produção. E, além disso, eu uso essa teoria do valor, esses conceitos, e utilizo também o conceito de superpopulação relativa. Esse conceito de superpopulação relativa serve para uma sociedade que possui um exército de reserva, é capaz, né? Uma sociedade que possui esse exército de reserva é capaz de manter os indivíduos que estão na ativa com uma intensa exploração, com a exploração cada vez maior, com uma jornada de trabalho cada vez maior, com salários mais baixos. Então, é mais uma das formas encontradas pelo modo de produção para manter esse sistema em equilíbrio, isso se mantendo e se reproduzindo sempre. Então, além desses conceitos de Marx, nesse primeiro capítulo, eu utilizo também o conceito de acumulação primitiva de Silvia Frederici. Então, qual é esse conceito? Né? Esse conceito também é utilizado por Marx, mas ele é atualizado e desenvolvido por Frederici. Né? Ela se aprofunda nesse conceito. Então, nesse conceito, o que é que acontece? Ela mostra como, historicamente, houve uma acumulação de desigualdades dentro da classe trabalhadora. Então, foi uma forma de solidificar essas desigualdades que já existiam em sociedades pré-capitalistas, mas foi uma forma encontrada de solidificar essas desigualdades, aprofundá-las e mantê-las e utilizá-las de modo a incentivar, a aprimorar o modo de produção capitalista. Então, como é que aconteceu esse processo? Ele aconteceu principalmente a partir da expropriação e cercamentos de terras, né, a privatização de terras, escravização de povos originários, principalmente de países da América e da África, e a exploração dos recursos naturais,
né? São aspectos que aconteceram, fenômenos que aconteceram historicamente, mas que ainda acontecem nos dias de hoje. Então, não é algo que ficou lá na história. Federici chama atenção para isso. Não é algo que ficou na história, é algo que acontece ainda regularmente. Então, ela mostra como isso é uma forma de você acumular uma grande quantidade de riquezas nas mãos de poucas pessoas e manter certos grupos em condição cada vez mais de subordinação. Então, você vai fazendo essa manutenção e reproduzindo esse modo de produção para que ele se mantenha sempre ali. Então, no segundo capítulo, cujo título é Uma Crítica à Mística Feminina de Betty Friedan, eu já vou sair desse aspecto da fundamentação de toda essa teoria de Marx e Federici e já vou partir para o pensamento da feminista liberal, uma grande representante do feminismo liberal estadunidense, chamada Betty Friedan. Então, qual é o pensamento dela? Ela defende que a libertação da mulher vai acontecer a partir da sua integração no mercado de trabalho e, principalmente, a partir da construção da sua identidade individual, né, da sua própria identidade. Ou seja, para ela, a solução desses problemas se encontra em âmbitos individuais, né, em âmbitos particulares, porque é aquela mulher individual que vai se integrar no mercado de trabalho, é aquela mulher individual que vai construir sua própria identidade. Então, é um âmbito individual. Para ela, a solução se encontra nesse aspecto, né? Ela individualiza uma questão que para a gente precisa ser tratada como algo que estrutura o modo de produção e não como algo individual de cada um. Né? Não é como uma emancipação individual. Essa emancipação deve ser coletiva e deve considerar também uma crítica, também e principalmente, né, uma crítica a esse modo de produção capitalista, porque é ele que sustenta todas essas desigualdades, é ele que pressupõe, que demanda todas essas desigualdades. Então, eu apresento esse pensamento de Betty Friedan e no mesmo capítulo, nesse capítulo 2, eu apresento também o pensamento de Angela Davis. E nesse momento, eu exponho as críticas produzidas por Angela Davis e como é problemático, né, esse pensamento, como essa autonomização do movimento provoca uma série de conflitos na prática, né? Angela Davis mostra alguns desses conflitos, principalmente em relação ao sufrágio, à busca do sufrágio, e em relação também ao trabalho doméstico, aos direitos reprodutivos. Então, são vários aspectos que acabam entrando em conflito por não haver essa compreensão unificada das opressões e por não haver essa compreensão de que elas estruturam o modo de produção capitalista, né? Elas são instrumentos utilizados por esse modo de produção para que ele se mantenha em harmonia. Né? Essas desigualdades são necessárias para que esse sistema se mantenha em harmonia. Então, após mostrar o pensamento de Betty Friedan e as críticas produzidas por Angela Davis, no capítulo 3 eu já vou entrar aqui no pensamento de Safioti. O título do capítulo 3 é O Feminismo Marxista de Safioti. Nesse capítulo, além de Safioti, eu utilizo também o pensamento de Ana Montenegro e Bell Hooks. Bell Hooks, apesar de não se intitular como uma filósofa marxista, também possui uma linha de raciocínio que se enquadra nessa crítica que está sendo produzida aqui. O pensamento de Bell Hooks também segue essa linha de que o movimento feminista não pode ser visto de forma a que suas resoluções sejam individuais ou autônomas, né? Ele deve ser visto como algo que faz parte de uma estrutura social, é algo que estrutura uma sociedade, não é uma questão individual de cada mulher. Né? É algo que não só faz parte de todas as mulheres, de todos os gêneros, mas também de todas as opressões que estão estruturando esse modo de produção. Então, a ideia aqui é justamente essa, é mostrar como o movimento feminista não se atrela, não se adequa a esse modo de produção capitalista. Né? Ele deve conter em si essa crítica, não pode tratar somente de questões da cultura, embora essas questões que estão no âmbito da cultura sejam fundamentais, sejam muito importantes. Porém, elas não são suficientes, essa questão aqui. Não é suficiente olhar somente para esse âmbito da cultura. É preciso olhar mais fundo e olhar para esse âmbito da produção para mostrar como a questão é muito mais profunda. Né? Não se trata só de tratar do âmbito do mercado, do consumo, da cultura. É preciso ir na produção e mostrar como é lá que se encontra a base de todas essas opressões.
porque o modo de produção capitalista demanda a existência dessas opressões. Então, por isso que o título, eu falo que deve haver um rompimento, né, um rompimento necessário entre o feminismo e o capitalismo, porque eles não podem andar juntos. Né? Um feminismo que se deixa cooptar pelo capitalismo é um problema. Né? É um problema porque ele está, em certo sentido, alimentando uma estrutura que é essa estrutura que causa essas opressões, essa estrutura que demanda essas opressões. Então, esse foi o tema do meu trabalho, essa é a forma como ele se estrutura, se organiza, e eu espero que vocês gostem.